Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Estamos a chegar ao fim de capítulo 7, este grande capítulo deste visão de Daniel durante o tempo da noite, em que ele viu 4 bestas ou animais que subiram do mar. Mas, na verdade, eu falei sobre a história que estas não combinam exatamente como aqueles reinos da visão de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, em que achamos esta cabeça Babilônia, peito de Médio-Pérsia, lombos de Grécia, também perna de Roma, também aquele outro último, Roma revivificada, aqueles 10 dedos, naquela imagem, no sonho de Nabucodonosor. Mas eu falei, Nabucodonosor, já chegamos ao fim do reino de Babilônia, quando Daniel recebeu esta visão. Então, parece que Babilônia não é incluído. Então, estes 4 não combinam com aquele sonho. Mas também durante a noite, ele recebeu esta visão, parece que é ligado com a era da igreja. Historicamente, podemos pensar sobre a Médio-Pérsia, também esta Grécia, também Roma, mas pensando este último, este Roma revivificado, pode combinar com o último deste Daniel capítulo 7, que penso que é verdade, porque este 10 dedos é ligado com os últimos dias, o fim da era da igreja. Mas historicamente, por observar este Medo-Pérsia, este Grécia, também Roma, mas eu dei possibilidades de combinar Inglaterra com Medo-Pérsia, que deu o decreto para Israel voltar à terra deles. Pode ser Grécia é ligado com a Rússia, mas este urso, falamos sobre isto um pouco. Historicamente, estes países mais parecem ser ligados com outros países modernos hoje no nosso dia, que vão existir quando este anticristo aparece com a união dos países. Ele vai dominar estes 3 antes dele. Pode ser como a Inglaterra, pode ser como a Rússia. Eu mencionei a possibilidade deste terceiro besta ser ligado com os Estados Unidos, mas na verdade eu não sei com certeza. Mas vou dizer isto, este anticristo vai aparecer dominando 3 para formar confederação das nações. E isso é o que achamos como estes 10 dedos. Parecem que eles são unidos desta forma. Isso é ligado com o Apocalipse capítulo 13, quando o dragão é lançado para a terra. É ligado com o meio da tribulação, em que é realizado esta abominação de desolação, quando o homem do pecado morre e ressuscita como o filho da perdição. Ele entra no templo. Também, mas é ligado com, vou dizer, o último 3 anos e meio destes 7 anos. Então, 3 anos, mas é ligado com o último meio deste período de 7 anos. 3 anos e meio. Mas que é ligado com a visão de Daniel em Daniel capítulo 9, e ainda não chegamos lá, mas falamos um pouco sobre isto. Este tempo, tempos e meio de tempo, este 42 meses, ou 1260 dias. Então, o anticristo vai operar durante aquele tempo
através deste filho da perdição, identificado como Judas Iscariotes. Estou a resumir um pouco disto, porque quando este aparece, ele vai aparecer com grande perseguição dos santos de que era. Já limos um pouco neste Daniel capítulo 7. Estes santos, a igreja já saiu, são o povo de Israel. Também vai ser grande blasfêmia, e ele vai ter grande furor, vai ser grande poder do mundo. Vai ser guerras. A Bíblia diz, tempo mais terrível desde a criação, que inclui tempo de dilúvio. Vai ser grande guerras, grande perseguição. Ele vai introduzir este sinal da besta. Então, mas já coisas futuras. Vamos achar, mas as escrituras são verdadeiras. O nosso problema, as coisas segredas pertencem a Deus. Então é nossa responsabilidade procurar essas coisas, porque Deus vai abrir entendimento da palavra aos que procuram Ele. Então, vou encorajar-te para procurar Deus mais com humildade. Mas podemos formar uma ideia sobre o que vai acontecer. Algumas coisas são mais claras do que outras. Não quero te ficar pensando, mas estes assuntos são dúvidas, não vou conseguir ao entendimento. Entendimento perfeito não, mas pode entender muitas coisas. E Deus quer isto de nós. Então, Daniel, ele estava a ver esta visão, ele não está a reconhecer a idade da igreja, vendo mais o início do reino, quando os países são derrubados, mas também o fim daquele reino com aquele julgamento do grande trono branco. Então, mas coisas futuras a Bíblia está a falar. É necessário procurar. Também é nossa expectação. Mas eu vou andar com humildade. Eu sou estudante também, querendo aprender mais, tendo fome pela palavra, mas reconhecendo, eu sou homem. Eu não sou Deus, hein? Mas vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel, capítulo 7. Já chegamos acabamos versículo 21. Vou ler versículo 22 a 24. Já estudamos sobre este pequeno chifre que vai subir mais. Versículo 23 a 22 diz: até que veio o ancião de Deus em segunda vinda e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Jesus vai reinar aqui na terra. Então, 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, esta confederação dos países, com o anticristo que está a organizar tudo isto, mas segundo o controle do diabo, Judas Iscariotes vai aparecer, segundo Tessalonicenses capítulo 2, como Satanás manifestado em carne. Este mistério de iniquidade, devemos saber estes mistérios. Então, mas 23 novamente, disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, pode ser reino, pode ser rei, depende do contexto, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Como eu disse, ele vai operar com grande furor e vai dominar. Então, versículo 24, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, como exatamente isto vai acontecer? Eu disse, ele dominará
mas tendo este reino, esta confederação, vai ser como isto, mas está a dizer eles vão continuar abaixo dele? Eu penso que é possível, mas está a dizer aqui em versículo 4, abaterá a 3 reis, por ser para combinar os reinos que são mais poderosos agora numa confederação. Parece como isto. Então, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E vou dizer isto. Tempos e a lei, pode ser, ele vai dominar em todo o mundo, mandar a obediência. Mas também devemos reconhecer a igreja não está aqui. O que vai ser em vigor para os judeus novamente é a lei, mas não a lei mosaica, é a lei mosaica, porque eles vão reintroduzir esta lei, mas Cristo ainda não voltou em que ele vai fazer nova aliança, mas a lei já foi cumprida. Então não é necessário fazer ou viver abaixo da lei, mas os judeus vão introduzir, mas como a segunda vinda de Jesus, ele vai formar a lei novamente, mas segundo uma nova aliança. Estudamos isto um pouco em vários estudos, mas sombra a lei mosaica das coisas futuras. Mas ele ainda não voltou. Mas judeus vão reiniciar o serviço do templo deles, porque anticristo vai entrar com esta abominação de desolação. Então vai existir nesta altura. Mas não é esta nova aliança com Cristo. Simplesmente para dar-te entendimento do que está a acontecer aqui. Pode ser este tempo e lei é ligado com a lei mosaica, porque vai ser judaica, mas como eu mencionei também, anticristo vai dominar o mundo. Então, vou deixar isto contigo para determinar exatamente o que está a ser dito, mas ele vai mudar coisas e todos vão andar em obediência. Com certeza, uma parte disto é louvor a ele, também recebendo o sinal da besta. E eu já falei, provavelmente vai ser feito através desta confederação, pode ser como outros países, mandando obediência a ele. Vai ser interessante. Então, e eles, continuando, versículo 25, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. O último meio da celebração, como já 3 anos e meio. Este último 70º, por ser, semana de Daniel, peço desculpa, número 70. Marco tem fraquezas. Mas eu escrevi isto. Satanás declarou-nos guerra e quer, em segundo lugar, cansar-nos. Ele quer dominar. Então, mas vou dar-te refúgio. Porque a Bíblia diz Deus é refúgio para crentes. Mas vamos ler também 1 João capítulo 5. É interessante. Eu não gosto quando pastores querem colocar pesos sobre os ombros de uma pessoa já derrubada ou já abatida. Quando a pessoa está a sofrer, eu devo estender a mão de compaixão, levando aquele. Mas 1 João, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Está a ver? Esta palavra muito bem conhecida, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vou ler também o que disse Jesus quando ele estava aqui na terra. 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus dá força à pessoa na aflição. Vou dizer, este tempo de aflição de Jacó, como eu disse, pessoas vão sofrer, mas desde a criação vai ser grande perseguição. Eu sei agora, antes de entrar nessa idade, antes de chegar ao fim da idade da igreja, algumas vezes eu sou cansado, tentando batalhar contra o pecado. Eu quero descansar, eu quero entrar em casa, fechando a porta, deixando o mundo e abrindo a Bíblia, orando a Deus, ganhando força nele. E ele tem força. E ele restaurar aquele cansado. Mas neste caso, esta aflição vai ser grande e dura e vai continuar até a segunda vinda. Não está a dizer ele não tem força, simplesmente vai ser complicado durante esta era. Os mandamentos de Deus não são alcançados, mas parece este vai mudar-lhes para alcançar mais várias coisas, mas para alcançar o povo de Deus. As pessoas que estão a procurar a verdade, nós vamos perseguir estes. Quem não está a louvar a mim, vamos! Mas também, sinal de besta. É necessário quer negociar, mas é necessário ter a minha marca. Está a ver? Vai ser como isto. Leis vai ser mudado. No fim, elas vão perseguir. Já vimos isto. Cristãos sendo perseguidos através da história da igreja, mas também acontece hoje no nosso dia também, antes do arrebatamento da igreja. Mas vai ser mais durante este tempo, ele vai ser muito feroz. Então, mas ele quer fazê-lo sozinho, pode ser em vez de Deus. Mas ele vai ser dado permissão, fazer isto segundo permissão de Deus. Sem isto, anticristo não podia sobreviver. Mas Deus vai permitir ele, com esse último tempo, manifestar-se ou operar de uma forma forte, segundo a vontade dele. Lembra-te uma vez ele queria moer, ele desejou Pedro para moer como pó. É o diabo, é o desejo dele. Hoje mesmo também, mas quem está a prevenir é Deus. Mas ele vai permitir estes assuntos para acontecer antes da volta dele. Então, mas é necessário nós servir no poder do Espírito Santo. Como é possível? Vamos ler Hebreus capítulo 12. Esta Bíblia tem riquezas, hein? Hebreus capítulo 12, vou ler versículo 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas, as pessoas que já chegaram, Paulo está lá acima, parece a alma dele. Cristo está lá acima, ele tem corpo com feridas, Paulo ainda não, mas se as feridas deste corpo ficam como nosso corpo celestial, Paulo vai ser muitas marcas. Cristo mostrou, tomei as mãos, os pés, o lado dele, coloca a tua mão aqui, rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tal de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira
que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz com morte terrível. Sofreu, padeceu com força lá. Foi grande sofrimento que ele fez, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas Deus não paga no fim do mês, fica fiel, fica firme. Mas versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não é desfalecer fisicamente, mas não de dentro, pensando, não posso continuar. Mas considerar Jesus, o que ele fez. Estes que queiram negar que Jesus morreu na cruz é grande tolo, mas para nós é o nosso encorajamento. Ele fez isto, sim, dando-nos força, reconhecendo mais, ainda não sofre como Jesus. Nossa fé pode ser fraca, Não Paulo, mas ele teve visões. Era arrebatado ao terceiro céu, viu Jesus no caminho para Damasco, provavelmente Monte Sinai, dando revelações lá, e a explicação desta idade da igreja, estes mistérios que devemos aprender. Então, mas Paulo, ele teve vantagem, mas eu não vou criar desculpas para nós. Devemos andar fielmente. Ok. Então, Cristo suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, foi tentado como nós em todos os aspectos, mas sem pecado. Não vou ler, mas já li várias vezes Hebreus 4, versículo 15. É um sumo sacerdote fiel e misericordioso. Considere-o. Alterar tempos e leis, calendários, está ligado com a lei judaica e festas e também a moralidade de Deus. Então, eu já mencionei isto, provavelmente é ligado aqui, mas ele vai introduzir leis para louvar ele, este anticristo. Este tempos, divisão de tempo, 3 anos e meio, que combina com 42 meses do poder de Apocalipse 13, versículo 5, já limos isto, mas simplesmente vou ler novamente. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, este anticristo, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, mas vai ser grande perseguição. Daniel, mas depois de ver, ele ficou fraco. Mas a regra tem algumas palavras excelentes, como este versículo. Vou citar de regra, este versículo 25. Mas a religião de adventistas do sétimo dia falsamente usa este versículo como uma prova ou tentativa para provar que o anticristo está a influenciar a Igreja Católica Romana, que já fez estas mudanças, dizendo mais, ele está a mudar tudo. Ele já criaram muitas coisas. Durante a história da Igreja, falamos sobre a introdução destas várias coisas, Papa sendo o chefe, mas estes podem ser como sacramentos, desenvolvimento da religião deles, mas também mais recentemente este pode ser conceição imaculada, quer dizer mais Maria deu a luz, também ascensão, ela foi aos céus sem pecado.
está a mostrar o nível, mas a falta, vou dizer, do entendimento dos líderes daquela igreja para dizer Maria não teve pecado. E Lucas capítulo 12, Levítico capítulo 12, ela deu a oferta para pecar. Lucas capítulo 2. Ou outras provas. Todos nós somos pecadores. A pessoa que não entende salvação pode dizer isto, mas a pessoa que entende salvação não pode dizer isto. Ela pecou. Marco, não é possível. Sim, é a perspectiva católica do pecado aqui no mundo. Eu chamo-me algumas vezes Marco pecador. Não somente católica. Quando eu encontro-me com outro religioso, não, tu não. Porque eles pensam que pecador é aquele que está a adulterar ou roubar banco ou outra coisa. Não. Todos nós somos pecadores. Também alguns cristãos, depois da salvação, querem dizer, estou a viver sem pecar. Cuidado. Tu não está. Vou dizer, sempre estou a dizer isto. Graça que salvou-me, graça que está a guardar-me. Não há nada mais, nada menos. É necessário ter a graça de Deus. E por ter graça, pode ter segurança eterna. Mas a pessoa que ensina que é possível perder a salvação, o que aconteceu com a tua graça? É como aqueles em Gálatas capítulo 3 que iniciaram na graça tentando acabar na carne, nas obras. Não é possível. Está a ver, hein? Ok, mas vou continuar a ler. Estas adventistas reivindicam que todo o cristianismo, exceto elas, claro, tem pecado contra Deus ao mudaram o dia de adoração a partir do sábado para domingo. E vou dizer novamente, ninguém pode julgar-me. Segundo Paulo, Colossenses 2, versículo 16. Vou dar-te uma dica. Isso é muito interessante. Eles querem dizer, não, aqueles sábados são ligados como sábados especiais. Não o último dia da semana. Uma dica. Quando está a achar sábado e lua nova junto no mesmo versículo, é ligado com o calendário. Cuidado. A Bíblia é clara. Ninguém pode julgar. Mas a pessoa que tem desejo para aprender a verdade vai deixar a Bíblia para ensinar-me, não mudando a Bíblia ou criando doutrina de homem. Tradição de homem. Mas elas querem dizer que todo o cristianismo é errado por usar domingo, mas a Bíblia é muito clara sobre domingo. Sim, Paulo entrou no templo no dia de sábado para tentar ganhar judeus, mas depois de organizar a igreja, domingo, ele fez como assim. Temos tratado deste assunto várias vezes, diferentes vezes, mas ele dá referência a Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, que é um sinal do último dia, 7 dias de criação, o último dia, figurando o último dia da história de homem, este milênio reino de Cristo, que não tem fim, porque vai entrar eternidade no fim daquele reino. Aqui na Terra, ele vai continuar reinando, mas lá no Novo Jerusalém, pode ser Davi vai entrar o trono aqui na Terra, é a minha ideia, pelo menos. A tentativa de provar a sua interpretação, mas não segundo as Escrituras. Ele está a citar 2 Pedro 1, capítulo 20, interpretação privada, não escritura como escritura, manejando bem a palavra, a tentativa de provar a sua interpretação particular deste versículo, contudo, demonstra meramente a sua ignorância do contexto da passagem. Fazem instalar a sua interpretação, de fato, eles devem
convenientemente ignorar o fato que esta mudança dura somente 3 anos e meio. Está a ver? Eles querem dizer isto aconteceu no desenvolvimento da era da igreja, não reconhecendo 3 anos e meio. Este anticristo é dado permissão para mudar leis desta forma. Ok? Mas cuidado com isto. Eu já falei muito sobre este dia de sábado, este falso. Posso dar-te outras provas. Vou ficar por isso para outra vez, porque realmente não é a nossa lição de hoje. Mas cuidado com isto. Cuidado com isto. Daniel, capítulo 7, novamente, e versículo 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dados ao povo dos santos do Altíssimo Israel. Novamente, vai acontecer. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu tenho outra citação do meu professor, mas quer aceitar, quer não aceitar, mas está a chegar o dia em que o mundo inteiro será governado por judeus. Os gentios existirão para servir e nutrir os judeus. Mas em que maneira, Marco? Mas eles vão apoiar, entregando dons a Jesus. Todos os reinos dos gentios. Ele vai reinar sobre Israel, sobre toda a terra. Zacarias 14, versículo 9. Mas vamos ler, por exemplo, peço desculpas, Isaías 49. Isaías 49, vou ler versículo 22 e 23. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trará os teus filhos nos braços, eles vão levar Israel, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os 23. E os reis serão os teus airos, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, mas todos não está aqui, pode ser grande trono branco, mas durante este tempo também, todos vão dobrar diante de Jesus, inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Ele vai ser rei, tudo vai ser aberto naquele dia, mas vai ser rebelião no fim daquele reino. Mas Jesus vai reinar sobre toda a terra. Isaías, capítulo 60, vou ler versículo 10 e 11. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Israel reinando, Jesus de Jerusalém. E os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri. Agora, pode ser também, especialmente a angústia de Jacó, tribulação. Mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis. Mas também, versículo 16, e mamarás o leite dos gentios, isso é Israel, e alimentar-te-ás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó.
isso vai acontecer. E mais, gentil vai querer ir lá também. Mas vamos ler Zacarias, capítulo 8. Alguns versículos. Estes são verdadeiros futuros. Outros querem negar Israel hoje, mas vai ser negado muito durante a tribulação com perseguição forte. Mas no fim, Deus vai restaurar este país. Jesus vai voltar para reinar. Zacarias 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, segunda vinda, também, milênio, sucederá que pegará 10 homens de todas as línguas das nações, pegará o cimo na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Está a ver? Durante aquele dia vai ser grande reino de Jesus aqui na terra. Isaías, capítulo 2, e vou ler versículo 1 e 2. Desculpa, 1 a 3. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Está a ver? 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Está a ver? É milênio, é o reino de Cristo. Vai ser grande coisa, grande reino no futuro aqui na terra. Mas Marco, onde estará a igreja? Mas vamos reinar com ele, sendo a esposa dele, lua de mel. Eu penso que ele deu promessa aos apóstolos para reinar sobre Israel. Eu não sei quais outros vão estar lá, mas segundo aquela palavra das minas em Lucas capítulo 19, parece que crentes fiéis vão ganhar cidades. Espero que está a procurar viver fielmente em Cristo. Hein? Amém. Amém. Ok. Vamos voltar, então, no fim deste Daniel, capítulo 7. Quero ler o último versículo deste capítulo e vamos entrar um pouco de capítulo 8. Mas, versículo 28, Daniel, capítulo 7, 28 diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Vou ler um pouco. Os profetas do Velho Testamento não entenderam tudo o que eles escreveram. Primeiro Pedro, mas ele escreveu sobre o sofrimento e a glória a seguir, mas não vendo a idade da igreja dentro daquelas duas profecias. O nosso entendimento não é resultado da nossa inteligência. Eu vou dizer isto: Deus abre o entendimento daquele que tem fome e sede pela palavra dele. Vamos ler isto um pouco. Já sabe isto, mas eu gosto muito destes versículos. Lucas 24 e versículo 45. A Bíblia diz: então Jesus, falando com os apóstolos dele antes de voltar ao céu, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, sem Deus abrir os teus olhos, não vai conseguir compreender estes versículos. Mas também Salmo 119. E vou ler versículo.
eu tenho escrito aqui 18. Vamos olhar. Sim. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então, devemos procurar entendimento destas coisas futuras, profecias, coisas segredas, mistérios. Deus quer nos procurar. E Ele vai abrir os olhos daquele que Ele quer abençoar. É isto. Eu penso que é exatamente como isto. Devemos viver com fidelidade com Ele. Vou encorajar-te desta forma, então. Mas vou dizer outra coisa. Vamos voltar a Daniel capítulo 7. Não fica leve pensando sobre este assunto. Daniel capítulo 7, versículo 28, aqui terminou. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E mudou-se em mim o meu semblante. Ele guardou estas coisas no coração, mas ele foi cansado por ler estas coisas e aprender estes assuntos. Estamos a falar sobre o fim do tempo, visado de noite, mas com o fim deste pequeno chifre que vai subir este anticristo. E Daniel estava a ver todo as coisas terríveis que vão acontecer durante este tempo de celebração. Então, neste capítulo, mas ainda não entramos no capítulo 8, estamos quase prontos, mas por entrar, vamos achar novamente a apresentação de um outro rei, que é este pequeno chifre, anticristo. Mas subindo, parece, desde Grécia. Mas vamos achar outra visão. Deus está a mostrar com esta palavra eventos históricos, especialmente capítulo 8, é muito claro. Vai ser revelado a história, mas ligado também com o rei futuro. Vamos ler o último versículo de Daniel capítulo 8. Ainda não chegamos lá. Este versículo 27. Daniel 8, 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Ele foi fraco e enfermo alguns dias simplesmente por ver esta visão. Então estou a dizer, devemos procurar, mas vou dizer muito aprendimento, cansaço a alma. Então, devemos reconhecer isto. Uma pessoa pode correr rapidamente num dia, mas deve examinar a carreira da tua vida. Eu não sei quantos anos Deus vai dar-te, nem a mim, mas devemos organizar os nossos passos, o nosso tempo, para andar segundo a maneira em que Deus vai permitir com as nossas vidas, para aprender mais desta palavra. Estando ligado com o desejo para ter os nossos olhos abertos. Então, Daniel capítulo 8, mas ainda não li nada nestes versículos, mas eu escrevi uma nota de introdução que quero ler antes de entrar na leitura da Bíblia. Vou ler isto então, fique comigo. Neste capítulo, achamos novamente uma profecia dos reinos que, como Daniel capítulo 7, vai acontecer depois do reino de Babilônia. Isso é muito importante, porque não inclui, mas é óbvio neste capítulo, é Medo-Pérsia, também Grécia, que são peito e lombos daquela imagem de Nabucodonosor, aquele sonho que ele teve em Daniel capítulo 2. Vamos achar dois animais que representam dois
reinos históricos, carneiro, que é Medo-Pérsia, com Dário e Ciro, lembra-te, 2 reinos junto, mas mais poderoso, e bode, Grécia, Alexandre o Grande, nesta história. E vamos chamar também chifre pequeno que representa o anticristo. Mas vamos ler, mas pode ser chamado rei também, penso que rei neste capítulo. Daniel capítulo 8, vamos ler também versículo 17. A Bíblia diz: e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e cai sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. A expressão fim do tempo queria mostrar, porque vamos achar estes reinos históricos neste capítulo, mas também outro rei que vai subir, ligado com o fim do tempo, que é anticristo. Mas também sobre Daniel, o meu professor disse que existem 4 relatos precisos da história mundial fornecido. Cada deles terminado na tomada das Nações Unidas pelo fio da perdição. Pode ser através das Nações Unidas, ele vai formar esta confederação, mas ele vai dar breve resumo o que está acontecendo aqui no livro de Daniel 2, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11, mostrando progressão, progresso, vou dizer. Mas ele disse isto: os 4 relatos estão nos capítulos 2, 7, 8 e 11. Além disso, o histórico é reduzido a cada conta consecutiva, mostrando mais reduzido, pode ser perdendo força e poder, ouro, prata, bronze e ferro, peso é mais baixo. Pode ser o poder de líder, já falamos sobre isto em Daniel capítulo 2, é reduzido. Mas, vou dizer, este último reino do anticristo vai ser com força através do anticristo, mas aquele reino não vai continuar somente pouco tempo. É a última tentativa do diabo. Mas em Daniel capítulo 2, são lhe dado 4 reinos. Uma pausa e depois o reino de anticristo. Este 10 dedos, este Roma, rei vivificado. Mas em Daniel capítulo 7, 3 reinos. Este pode ser, não lembro-me exatamente a descrição, mas penso que foi leal, este grifa, mas pode ser urso, também leopardo, mas também no fim, este 4º reino do anticristo. Mas em Daniel capítulo 8, 2 reinos. Este Medo-Pérsia, mas também Grécia. Mas depois disto, ainda não chegamos também em Daniel capítulo 11, existe apenas um reino só, o reino do anticristo. Então, estamos a achar esta progressão, mas o que é o constante entre todas estas visões? O anticristo, no fim do tempo, vai reinar. Então, Daniel, ele foi dado muita informação, mas a semelhança entre todos estes, no fim, o anticristo, o reino dele vai aparecer. Devemos guardar estas. Eu pensava que eu entraria um pouco leitura neste capítulo, mas vamos deixar isto para a nossa próxima vez. Simplesmente quero te entender
vamos examinar outra visão, outros reinos, mas o assunto semelhante é este último reino do anticristo. Ok, vamos guardar estes pensamentos então. Vamos falar mais sobre estas coisas como nossa próxima vez, hein? Mas até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.